É chegado o momento do culto, momento central, onde nós paramos para ouvir a voz de Deus, que é o desejo da cristandade quando se reúne para adorar. E nós ouvimos a voz de Deus por meio de sua palavra. O Espírito fala ao nosso coração. Por isso eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 5 a 12. Na minha opinião, um dos textos mais difíceis de se encarar na Escritura Sagrada. 1 João capítulo 5, versos de 5 a 12. Acompanhe a leitura e permaneça com a Bíblia aberta. E eu reitero, eu estou lendo na versão Nova Almeida, ok? E vocês devem, a maioria, ter revista e atualizada. O texto diz o seguinte, 1 João 5:5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito, muito obrigado por esse momento tão glorioso nessa tarde, onde, motivados pela verdade do Evangelho, pela loucura da pregação de Cristo, nós somos motivados a te bendizer e a te adorar, Senhor. Obrigado porque é chegada a hora de pararmos, aquietarmos-nos e ouvirmos a tua voz. E esse é o desejo que pulsa em nosso coração na hora que lemos a tua palavra. É que as complicações de nossa natureza, Senhor, se desconstruam para que a verdade sublime e clara do Evangelho resplandeça na nossa mente. Bendito seja o Senhor Deus, que se revelou, que se encarnou, que amou, que nos resgatou. Bendito seja o Senhor que fala, que intervém, que corrige, que exorta, que repreende e que anima. Nosso desejo nessa tarde é ser alvo da tua ação. Por isso te pedimos em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Você está seguro da sua fé em Cristo? Ou você vive perturbado em dúvidas e complicações? O que te dá segurança quando você pensa a respeito da sua salvação, a respeito da obra que Cristo realizou? O que pode te deixar mais seguro do que você está? Você precisa de um achado arqueológico? Você precisa de um fato histórico? Ou um texto prova, um versículo que diga categoricamente: estou salvo? Ou você precisa de alguém, uma autoridade, ou que você outorga autoridade para chegar para você e dizer: relaxe, você está salvo? Ou será que o amparo escriturístico é suficiente para você? Ou até mesmo a condução divina e o testemunho do Espírito Santo? A gente tem tentado caminhar pela carta de João. Não sei se você vem acompanhando ou já ouviu os sermões anteriores, mas eu queria fazer um lembrete rápido, porque eu não posso esquecer que João está escrevendo uma carta, e eu estou chegando aqui
nos 45 minutos do segundo tempo. E João está apresentando para mim um argumento decisivo, contundente e final. Mas eu não posso esquecer que desde o começo ele está escrevendo uma carta para uma igreja que estava sendo perturbada por falsos mestres. Falsos mestres que estavam induzindo a cristandade, induzindo os irmãos e levando esses irmãos, motivados por um conhecimento secreto que eles haviam recebido, ou de uma iluminação ou visão especial que eles tinham tido, e eles estavam perturbando a paz da igreja, espalhando, afirmando que Jesus não era verdadeiramente o Filho de Deus, porque Jesus não era um homem de verdade. E isso tinha muitas razões por trás dessa afirmação. Por exemplo, eles eram influenciados por aquela mentalidade filosófica grega, de que tudo o que é material, físico, carnal, é mal, e de que somente o que é espiritual é bom e elevado. Então eles não concebiam como pode o Deus eterno, divino, se tornar algo réprobo, inferior, carnal, material. Então, não concebendo isso, negavam a realidade da encarnação, negavam a realidade de Cristo, negavam a realidade da obra por Ele realizada, e daí vinham outras muitas consequências que João expõe na sua carta. Por exemplo, negavam também a realidade do pecado, porque diziam que o que é feito no corpo, que é inferior e material, não tinha valor. Por isso eles diziam que não existia o pecado, e que o pecado já tinha sido destruído por Cristo e por Deus e pela graça, então eles podiam viver de qualquer jeito, entregues à licenciosidade e aos desejos do seu coração. E assim esses homens vinham negando a pessoa de Cristo, negando a obra de Cristo e afirmando um evangelho escuso, um evangelho estranho, um evangelho outro, que não era aquele pregado pelos apóstolos. Por isso, quando você abre a carta de João, ele começa dizendo: o que os meus olhos viram, o que as minhas mãos apalparam, no que diz respeito ao verbo da vida. João quer deixar claro que ele não está falando de uma ideia que ele construiu, nem de um holograma que ele acompanhou, mas ele está falando de um homem que, como João narra, existia muito antes de nascer, mas que se tornou carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está interessado em defender o Evangelho, defender a cristandade, defender a igreja daquela ruína que vem se tornar posteriormente o que é conhecido como gnosticismo, mas que naquele instante ali negava a pessoa de Cristo, afirmando um dokeos, ou o docetismo, que Cristo não era um homem, mas uma aparência de homem, e que ele se tornou divino no momento do batismo, quando o Espírito desceu sobre ele, e que ele deixou de ser divino no momento da crucificação, quando o Espírito se retirou dele. E era assim que eles criam em Cristo, que assumiu momentaneamente uma natureza divina. João está dizendo, isso destrói, isso compromete a verdade e a obra do Evangelho, se a gente entrar nesse caminho. Então, João começa na sua carta a expor a respeito da doutrina de Cristo, aplicando isso, que é muito importante olhar para isso, à praticidade do dia a dia, porque não são meros conceitos dissociados da vida. João quer mostrar como as verdades resplandecem no modo como a igreja vive, adora e se relaciona. Por isso ele começa dizendo, Deus é luz e não há em Deus treva nenhuma. Aquele que diz estar nele, esse deve também andar na luz. E João diz isso lá no capítulo 1. E segue dizendo, se dissermos que não existe pecado, respondendo aos hereges, nós fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque Cristo, ele diz no capítulo 2, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Ele é a nossa salvação. E João vai expondo a doutrina de Cristo aplicada à vida do crente e respondendo ao anseio do coração daqueles irmãos que vêm dizendo, o que é um verdadeiro cristão? Como? O que devemos crer de verdade? E João vai dizendo para a gente, o cristão não nega a realidade ou a encarnação da obra de Cristo. O cristão, ele é redimido em Cristo, ele é salvo por Cristo. O cristão, ele vive em santificação, ele não nega a realidade do pecado, mas ele faz do pecado o seu inimigo, ele não anda de mãos dadas com o pecado. Se peca, ele tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele lembra ainda que o cristão ele tem uma correta compreensão em relação à lei de Deus, porque aqueles homens, de algum modo também, negavam a necessidade da lei
dizendo que se Cristo cumpriu a lei, nós não precisamos mais de lei alguma. E muitos têm pensado assim também nos nossos dias. Então é interessante voltar lá no capítulo 2 de João e perceber que há um lugar na vida do verdadeiro cristão para a lei de Deus. E ele diz mais, algo que é extasiante, fantástico: o cristão é filho de Deus. Já é filho de Deus, não vai se tornar um dia, nós já somos, mas um dia, isso quando Cristo se manifestar, se tornará mais glorioso, perene, completo, perfeito. E ele insiste, o cristão então, ele ama a Deus, através da obediência aos mandamentos, e ele ama ao próximo, através do exercício, da prática da própria lei de Deus. E isso todo o tempo ele estava mostrando categoricamente, essas características, me ajudando, me animando a continuar firme em santidade, e ao mesmo tempo me ajudando a identificar aqueles que contrariam o Evangelho e que vivem de um modo equivocado e longe do propósito de Deus. Ele diz que o cristão, ele crê nessa encarnação de Cristo, e que o cristão tem critério para viver no mundo, tem cosmovisão particular, não é a mesma do mundo, não são os mesmos critérios seculares. Sabe por quê? Porque eles têm o Espírito de Deus. Lembra no capítulo 2, João disse, vocês têm a divina semente em vocês, vocês têm a unção, e não há necessidade de que alguém venha com um conhecimento extra, além do Evangelho. No capítulo 4 ele diz, vocês têm o Espírito de Deus, que não deixa que vocês se entreguem ao mundanismo, que é a maior das coisas que estão no mundo. E ele lembra ainda mais, por ser criterioso, isso evidencia que o cristão tem o Espírito de Deus, que é quem o habilita a amar, a obedecer, a praticar as obras que não conseguia antes. E aí nós vimos no nosso último sermão em 1 João, no capítulo 5, versos de 1 a 4, pensando a respeito do amor que age na vida do crente ainda, nós vamos ver que, indubitavelmente, o amor é o caminho que o crente deve andar. E essa verdade culmina dizendo para a gente que o amor nos faz vitoriosos, porque o amor é essa crença em Cristo, essa confiança, essa entrega, é esse relacionamento, é essa prática diária. O amor está ligado diretamente, não a um sentimento, mas a uma verdade. Cristo é o Filho de Deus, esta é a nossa fé, e este é o que vence o mundo, é o que João diz no versículo 4, a nossa fé. Agora vem, como eu disse, o parágrafo final, para não restar qualquer dúvida, e já caminhando para uma conclusão, João dá um checkmate nos falsos mestres. E ele deixa a igreja satisfeita, como disse já no capítulo 2, em Cristo. Ele vem agora e tudo aquilo que perturbava a igreja, todas aquelas heresias, elas são respondidas definitivamente. Nessa porção que nós lemos agora de tarde, João dá o argumento final, para que aqueles irmãos pudessem estar seguros em sua fé em Cristo. Então, ele apresenta, nesse parágrafo que nós lemos, as evidências, as provas, as testemunhas de que Jesus não está separado de Cristo, como pregavam os docéticos. Nem em algum momento se tornou e depois deixou de ser, mas que desde sua concepção à sua ascensão, Jesus é Cristo, Jesus Cristo. O termo vai aparecer junto no versículo 5, para enlouquecer os falsos mestres e aquietar a igreja. E esse era o propósito, extirpar qualquer dúvida do coração e da mente daqueles irmãos, e calar, como diz o apóstolo Paulo, fazendo calar aqueles pauradores frívolos, aqueles homens que pareciam eloquentes em suas verdades. Então ele apresenta as testemunhas, que está falando a verdade. E ele diz, as testemunhas falam por si, elas não são induzidas por mim, elas estão gritando, e os homens permanecendo ou insistindo em sua incredulidade. Antes de olharmos propriamente para o texto, é preciso a gente lembrar ainda algo sobre esse contexto. Não podemos esquecer de que João é um judeu, e ele está escrevendo para uma igreja que é mista, de judeus e cristãos que creram, que confiaram em Cristo, judeus e gentios, e que agora estão ali naquela comunidade. Então, por vezes, João recorre a palavras do Antigo Testamento que era comum para aqueles irmãos. Por exemplo, no capítulo 2, versos 1 e 2, João usa a palavra propiciação. Somente os judeus tinham propriedade para entender o que é propiciação, porque fazia parte daqueles objetos que eles usavam no templo, lá no Antigo Testamento. Era a tampa da Arca da Aliança, era chamada de propiciatório.
Então João usa a palavra sem dar muitas explicações. Ele chega agora nesse parágrafo e ele deseja dar esse checkmate, falando àqueles cristãos. Ele vai usar um argumento lá do Antigo Testamento, que a verdade se estabelece por 2 ou 3 testemunhas. Não sei se você já leu, lá em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, a lei vai dizer, por exemplo, no 9, que ninguém deve ser morto se não houver o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Isso é no capítulo 17 de Deuteronômio. No capítulo 19, versículo 15, a lei diz que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas, a verdade é estabelecida. João, como judeu, ele recorre a esse subterfúgio, ele recorre a esse caminho, na verdade, que a própria lei dá para ele, que os judeus conheciam muito bem. E ele vem com esse argumento final. Por isso, diante dessas verdades já comentadas, eu queria convidá-los a pensar a respeito do seguinte tema: a contundência do testemunho divino. E eu queria descansar nessa verdade que é apresentada para a gente aqui nessa tarde, respondendo à pergunta, ou construindo: não podemos duvidar do testemunho divino. Sabe por quê? João me dá 3 razões porque eu não posso duvidar do testemunho divino. E eu queria convidar você a olhar para esse texto, para esse argumento final que João chama para o caminho. Vê, eu vou tomar o versículo 4 para a gente continuar o raciocínio de João. Ele está falando a respeito daqueles que creem em Cristo, que é nascido de Deus, lá no início do capítulo 5, e ele chega no versículo 4 e diz: porque todo o que é nascido de Deus, ou seja, aquele que crê em Cristo, aquele que está no amor, aquele que está obedecendo aos mandamentos, tudo que ele já construiu na carta, ele diz: este é o que vence o mundo. Olha que interessante. E esta é a vitória que vence o mundo. Não é porque vocês obedecem, não é porque vocês são bons, não é porque vocês fazem qualquer coisa, mas é a fé. É a nossa fé, é a fé em Cristo. Porque ele vai dizer isso agora no 5 para tornar claro que fé é essa. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa era a grande dúvida, era a grande questão que estava ali ameaçando aqueles irmãos, e que aqueles irmãos estavam se sentindo, talvez perturbados em sua fé ou em sua segurança. E João então vem categoricamente agora comentar e autenticar por que os que creem em Cristo vencem o mundo. Porque há segurança nessa fé. Porque eu não posso me entregar às dúvidas. Porque eu não posso trilhar esse caminho dos questionamentos que fazem parte da natureza humana, da nossa intelectualidade. E como nós vimos há um sermão atrás, que a dúvida muitas vezes é enaltecida mais do que a verdade ou a resposta. E nós gostamos muitas vezes da dúvida que leva ao debate. Mas João está chamando a atenção para a evidência, para a verdade, que deve satisfazer o nosso coração, que é categoricamente afirmado no versículo 5, quem é o que vence o mundo? Senão, ou unicamente, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aí você podia dizer: como eu posso estar seguro disso, João? Se existem pessoas perturbando a paz, se existem pessoas falando outra coisa a respeito de Cristo, como eu posso responder a essas pessoas, ou como eu posso me sentir em paz nesta verdade? João diz para a gente: eu vou apresentar a você as testemunhas do que eu estou dizendo é verdade. Não que ele ainda não tenha feito isso na carta, porque João muitas vezes ele parece repetitivo, mas vê que cada vez que ele repete o mesmo ponto, ele aprofunda o entendimento deste, e é isso que ele faz agora. E ele diz então no versículo 6, este, um pronome relativo à pessoa que ele citou anteriormente, Cristo, Jesus Cristo, é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E ele diz mais no verso 7, pois há 3 que dá testemunho. Na Nova Almeida, há a omissão dessa segunda parte do versículo 7. Ela pula para o versículo 8, dizendo: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. João traz para a arena do debate, ou da construção do seu argumento, testemunhas. Como eu já falei, recorrendo àquele recurso lá do Antigo Testamento, de Deuteronômio capítulo 19, que por 3 testemunhas a verdade é estabelecida. Mas por que diante dessas palavras eu posso descansar de que o testemunho do Senhor é contundente, o testemunho divino não deixa espaço para dúvida? Em primeiro lugar, o testemunho de Deus é contundente, porque foi figurado desde o Antigo Testamento. E as palavras água e sangue me ajudam a entender isso. Quando eu fico dentro dessas palavras,
eu tremo. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus primeiro. E o meu receio é de falar de Deus o que não seja verdade. Por isso eu venho refletindo, desde a vez que eu preguei, e antes disso, quando chegasse nessa passagem, que opção eu faria de interpretação? Porque a Bíblia, ela não é livre para eu interpretá-la do jeito que eu quiser. Ela tem um sentido. Qual é o sentido da Bíblia? Aquele que João pretendeu dizer aos seus leitores. Só que a gente tenta reconstruir esse sentido através dos muitos recursos que a hermenêutica nos dá, a ciência da interpretação. E a Bíblia é a chave, de interpretação da própria Bíblia. Então, o meu entendimento desse texto não pode contradizer com o que João já disse nessa carta, nem muito menos acrescentar algo novo e inédito que ninguém nunca tenha pensado na história da igreja. Mas ela deve concordar com toda a Escritura. E aí, quando eu olho para as palavras água e sangue, é o que vai me dar base para poder entender essa frase inicial do versículo número 6. Aquele que veio por meio de... Essa frase, se você tiver a Bíblia de Genebra, você vai perceber que a própria Bíblia de Genebra, no seu comentário, diz que ela pode ser traduzida de N maneiras, a depender do modo como a palavra água e sangue é compreendida. E no meio dos cristãos presbiterianos, dos cristãos reformados, dos cristãos comprometidos com a Bíblia, existem divergências de opinião a respeito do entendimento dessa palavra, ou dessas palavras, água e sangue. Por isso que é um texto difícil. E quando eu olho para essas palavras, eu lembro dessas interpretações que eu vou compartilhar com vocês, e eu vou optar pela que o Espírito do Senhor me dirige e que a própria palavra me dá segurança de argumentar sobre ela, que fortalece o meu ponto, o meu argumento, de que Deus é contundente no seu testemunho, porque esse testemunho é prefigurado desde o Antigo Testamento. Entenda, a primeira interpretação para as palavras água e sangue é uma interpretação muito popular, e diz que essas palavras elas se referem ao batismo de Jesus e à ceia do Senhor, aos dois sacramentos. Essa interpretação olha para a palavra água e vai lembrar daquele rito, daquele sacramento que a gente se identifica com Cristo, e para o rito da ceia do Senhor, figurado na palavra sangue. Eu não sinto paz nessa interpretação e nem acho que ela concorde, porque em momento algum na Escritura, a palavra sangue, ela é equivalente para um sacramento ou para a ceia do Senhor. Pelo contrário, sangue muitas vezes é eufemismo para sacrifício, para morte. Embora que na ceia do Senhor que nós celebraremos hoje, nós nos lembraremos da morte de Cristo. Mas não acredito que João esteja usando a palavra sangue neste lugar como uma referência à ceia do Senhor. O segundo argumento é que outra interpretação, na verdade, ela entende água e sangue como referência a crucificação de Jesus e ao batismo. É muito parecida com a anterior. A anterior diz que sangue é uma referência à ceia, mas essa outra vai dizer que sangue é referência à crucificação, porque João estava argumentando contra docetas, que negavam a realidade da encarnação de Cristo. Então, ele olha para, na verdade, é nascimento e crucificação. E ele vai dizer que água figura a ideia de nascimento, por causa da bolsa que rompe, da água que escoa da mulher, e que sangue é uma referência ao sacrifício de Cristo. Eu tenho muita dificuldade com essa interpretação, porque em nenhum lugar na literatura paralela aos tempos da Bíblia, o termo água é usado para figurar o nascimento comum, o nascimento natural. Nós vamos encontrar em nenhum lugar um eufemismo para parto com a palavra água. Então, é muito complicado atribuir esse entendimento ao que João está querendo dizer, só para fortalecer o argumento da realidade do nascimento de Jesus e de sua crucificação. Outro entendimento muito próximo, que é uma terceira interpretação, acredita que água e sangue sejam uma referência, como eu ia dizendo, àquele momento que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ao momento da sua crucificação. É muito parecido ainda com o primeiro, de identificar com os sacramentos. E eu não vou me ater muito a expô-lo. E em quarto lugar, eu destaco ainda que há uma outra interpretação. Existem outras, beleza? Estou trazendo 4, desculpa, beleza. Destaco que essas palavras têm uma ligação direta com os escritos do próprio João no seu Evangelho. Eu não sei se você vai se lembrar, mas lá em João capítulo 19... quando ele está narrando o sacrifício de Jesus, a sua crucificação, depois de Jesus ter expirado, João narra que um soldado feriu o lado de Jesus.
e daquela ferida, que depois se tornou testemunho para os apóstolos e para as demais pessoas, jorrou água e sangue. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. O próprio João, que escreveu a primeira carta, no seu registro a respeito da crucificação de Jesus, ele diz, 34, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. Verso 35, aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Esse pastor aqui concorda com essa ideia, mas não se limita a esse entendimento. Eu entendo que João está se referindo de fato ao sacrifício de Cristo e fazendo referência de fato ao fato de que Deus deu para testemunho de Cristo, lá naquele dia da sua crucificação e morte, de que aquele soldado feriu de fato o corpo físico de Jesus, que responde aos docetas, os futuros gnósticos. E que, de fato, do corpo de Cristo jorrou água e sangue. Mas não é somente uma identificação com a realidade do sacrifício de Cristo. Eu vou além quando eu olho para a própria Escritura. E se eu for fazer, ou arrancar na Escritura, procurar todas as porções que se referem à água e a sangue, eu vou muito longe na Escritura. Eu chego lá no livro de Levíticos, e eu vou encontrar uma identificação perfeita com o sacrifício de Cristo e com o testemunho da sua morte. Quando eu olho para a Escritura e eu vejo que nesse fato da morte de Cristo e no uso dessas palavras estão intimamente ligadas com os sinais da redenção, que foi concretizado na pessoa de Cristo, mas que foi prefigurado no Antigo Testamento. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar meu raciocínio, porque às vezes eu falo muito rápido, mas eu vou tentar falar devagar, para você entender o que João quer dizer com água e espírito. Primeiro eu vejo a conjunção por. No versículo de número 6, ele diz, deixa eu voltar para 1 João, ele diz, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, através de. Então, olhando para as possibilidades de tradução, como eu tinha levantado lá no começo, eu posso traduzir essa frase como que vir por meio de água e sangue, com segurança, através de água e sangue Cristo veio ao mundo. Ou perseverar, pode ser traduzido também essa palavra, ou ainda chegou por meio de. É a ideia. E aí, apontando para essa ligação da vinda de Cristo com a concretude daquele antigo sistema de purificação sacrificial, sistema de purificação e sistema sacrificial que havia no Antigo Testamento. Quando eu olho para a palavra água, eu vejo uma referência muito clara e uma ligação muito direta ao que João já falou no seu Evangelho, na conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos não conseguia entender, e Jesus questionou, como é que pode? Você sendo mestre em Israel, ou seja, alguém que sabe a lei de cor, não entende do que eu estou falando. Não é nascer da barriga da mãe, é nascer da água e do Espírito. E é tão interessante olhar para aquela expressão que nascer da água e do Espírito no capítulo 3, versículo 5, está muito claro com o capítulo 3, versículo 3. João está falando do nascer de novo. E o que significa nascer de novo? São ter a obra de Cristo aplicada ao seu coração e ter o coração regenerado, purificado. A água é uma referência à concretização dessa obra de Cristo na vida do indivíduo, a sua redenção, a sua purificação. Por isso eu consigo olhar para o Antigo Testamento e ler passagens como, por exemplo, se você quiser abrir comigo, Números capítulo 19, versículo 7, e ver que Deus instituiu para aquele povo um sistema de purificação, um sistema para que eles pudessem de fato estar limpos diante de Deus. E quando eu olho Números capítulo 19, eu vou encontrar, por exemplo, a lei instruindo a purificação através da lavagem, por meio de água. Números capítulo 19, versículo 7. Eu vou ler alguns versículos, acompanha aí. Números 19, 7 diz, então o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água, depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas roupas com água, e a água banhará o seu corpo, e ficará impuro até a tarde. Agora veja o versículo número 17, do mesmo capítulo. Para a pessoa impura,
pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem impuro pegará isopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiveram. Também aspergirá sobre quem tocar nos ossos, alguém que foi morto ou que morreu, ou numa sepultura. Havia um rito de purificação no Antigo Testamento através da água, que é por isso que nós cremos de fato que há uma ligação com o batismo, que não era algo estranho para os judeus o batismo, mas eu quero focar na palavra purificação, por meio desses sacrifícios, por meio dessas ofertas, por essas libações, ou esses atos de lavagem. Se você for mais um pouquinho para frente, no livro de Números ainda, no capítulo 31, versículos 23 e 24, Números 31, versículos 23 e 24, você vai encontrar a lei ainda dizendo quanto ao tratamento. E ele diz assim: tudo que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, mas que fique puro, e ainda terá de ser purificado com a água purificadora. A água fazia parte desse sistema de purificação no Antigo Testamento. Ainda mais um texto para a gente caminhar para a segunda palavra. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 e 26. É um texto muito conhecido, porque é a promessa de restauração do povo e de Israel. E veja as palavras de Deus falando ao povo como os restauraria. Ezequiel 36, versículos 25 e 26, ele diz para a gente: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então, não há dúvidas de que a palavra água, na mente de um judeu, ela tem essa conotação de purificação. E traz à mente de todos eles, todas aquelas ordenanças da lei cerimonial que dizia respeito a essa purificação. E a palavra sangue, eu acho que eu não preciso ler tantas passagens. Eu posso caminhar direto para Hebreus, capítulo 9, e ver lá o autor aos Hebreus que faz toda essa identificação do sistema sacrificial do Antigo Testamento com uma pessoa só, com a pessoa de Cristo. E ele faz algo glorioso na Escritura que me ajuda muito a encarar João capítulo 5, versículo 6. Ele junta purificação e sacrifício pelo pecado na pessoa de Cristo de uma vez só. E eu não preciso sustentar um argumento, eu leio a Escritura e o argumento se sustenta diante de vocês. Quando lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11, o autor diz o seguinte: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água tingida de escarlate e isopo, e aspergiu, não só no próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Por fim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como eu disse, o autor aos Hebreus faz essa cristologia gloriosa
e trazendo esses ritos de purificação através da aspersão de cinza, e você viu como era lá em Números, a cinza era derramada num jarro junto com água, fazendo aquela água purificadora, e é a essa água que João está se referindo, e essa água e esse sangue, os dois sistemas de purificação, tanto o sacrifício de animais, como as oblações com água, elas se juntam numa pessoa só, e isso é testificado por João, em João 19:34, quando o lado de Jesus é furado, e dali saem água e sangue. Eu vejo a concretização de algo que fora prefigurado nos sacrifícios do Antigo Testamento. Como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, tudo aquilo era sombra do que viria. Por isso que eu vejo que o testemunho divino é algo contundente, porque Deus não mudou sua conversa. Ele vem falando dessa redenção desde o Antigo Testamento, através de todas as figuras que foram usadas. E o sistema sacrificial e a lei cerimonial era sombra disso que João está vendo com os próprios olhos, desta fé concreta. Por isso, irmãos, em primeiro lugar, eu olho para o versículo 5, 6 e 7, e eu vejo que ele não veio só por esse sistema sacrificial, mas ele veio com água e com sangue. Portanto, João está nos dizendo que há um testemunho histórico em favor da pessoa de Cristo. A lei cerimonial, os sacrifícios apontavam para um Cristo que se encarnaria e que viveria entre nós, um homem que daria a sua vida. É por isso que o João, não o João evangelista, mas João profeta, lá em João 1:29, quando vê Jesus, ele vê o cordeiro do sacrifício, ele vê a própria salvação, e João explode numa expressão: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como disse o autor aos Hebreus, definitivamente a salvação se fez concreta. Por isso que não há espaço no testemunho divino para questionamentos ou dúvida, porque Deus vem falando assim desde muito antigamente. Aqueles ritos de purificação, aqueles sacrifícios, encontraram sua concretude em um só: Jesus Cristo. E o testemunho foi dado, como diz João 19:35. Mas em segundo lugar, por que eu posso confiar nesse testemunho dado por Deus? Em primeiro lugar, eu vi pela prefiguração de todo esse testemunho no sistema de salvação, na redenção que foi figurada no Antigo Testamento e concretizada em Cristo. Mas em segundo lugar, a terceira testemunha é trazida ao tribunal. E João diz para a gente de forma categórica que existe o próprio Espírito de Deus que testemunha. Então eu posso confiar nessa contundência do testemunho divino, porque é confirmado pelo Espírito de Deus. E nós já falamos aqui em várias ocasiões dessa carta sobre o Espírito de Deus. Mas eu queria reiterar algumas coisas. João diz para a gente agora, no verso número 6 ainda, ele dizia: o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E aí vem o verso 7. Pois há três que dão testemunho. E aí João, aqui na Nova Almeida, omite aquela parte e diz: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes, um só propósito. Todos apontam para Cristo. E aí eu quero reforçar o argumento. Eu posso confiar de olhos fechados e de coração quieto no que Deus me diz. Por quê? Deus falou assim sempre, através das figuras. E porque o Espírito de Deus autentica, testemunha, que eu posso confiar no que Deus diz. É tão bom olhar para essas verdades, porque não são somente aqueles ritos, como os judeus que se tornaram legalistas olhavam para a circuncisão, para as dietas, para as festas. Não, o próprio Espírito testifica. Sobre o papel do Espírito, eu preciso lembrar de algo, porque muita gente acha que existe uma concorrência entre as pessoas da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito. E alguns dizem: nós adoramos o Pai. Aí outros dizem: nós somos cristocêntricos. Outros dizem: o Espírito, o Espírito. Como se estivéssemos falando de três deuses que lutam entre si para saber quem é o mais popular ou o mais forte. Mas não é assim que a doutrina da Trindade se apresenta na Escritura. Nós entendemos que de fato só há um Deus, como diz o Shema de Israel, em Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas eu olho para a própria Escritura, e eu não posso negar a realidade da doutrina da Trindade, por mais que eu não encontre a palavra Trindade na Escritura. Textos como o que nós estamos lendo, que fala da fé em Cristo, de um Espírito de testemunho do próprio Pai que dá o seu veredito. A nossa passagem está falando da Trindade. Ou para muitas outras porções da Escritura, para Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou todas as coisas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus:
Aí vem João no Evangelho e diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu encontro em todas essas passagens, sem precisar forçar o texto, nem a minha mente, a doutrina da Trindade, onde há harmonia, onde há conselho, onde há consenso entre a ação deles. E eles não se manifestam de forma modal, primeiro se manifestou como Pai, depois como Filho, terceiro por Espírito. Não, ele sempre foi, é e sempre será Pai, Filho e Espírito. O Espírito sozinho não é Deus, o Filho sozinho não é Deus e o Pai sozinho não é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito. Isso subsiste, a ideia de subexiste, existe um diante do outro, existem juntos. E eu olho para esse texto, eu vejo um próprio Espírito de Deus, que testifica comigo que eu sou de Cristo. E é tão bom olhar para a Escritura e perceber que o Espírito que eu estou falando aqui é o Espírito do Pai, mas também é o Espírito do Filho, é o Espírito de Deus, e é o Espírito Santo. E quem tem a missão de glorificar a Cristo é o próprio Espírito. Abra sua Bíblia no Evangelho de João novamente, porque João dizendo, ele está reforçando o argumento dele aqui diante de nós. João, capítulo número 16, nós encontramos uma porção muito longa falando da obra, da pessoa e do papel do Espírito Santo. E eu vou encontrar no versículo número 14, João dizendo que a missão do Espírito é glorificar o Filho. E quem está dizendo não é o evangelista, é o próprio Cristo, registrado por João. Ele diz o seguinte: ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Então o Espírito não tem uma missão que é contrária à missão de Cristo, ou algo diferente. O Espírito glorifica a Cristo, anunciando o que Cristo fez. E é interessante olhar ainda mais para a Escritura, que esse Espírito vai glorificar como? Convencendo o homem, convertendo o homem. O próprio capítulo 16 de João, nos versos de 7 a 11, ele diz para a gente, João 16, de 7 a 11, qual é a missão do Espírito? Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for o Consolador, ou o Paráclitos, ou o Espírito, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei ele a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É missão do Espírito Santo convencer o homem. Por mais que as testemunhas sejam boas e os argumentos sejam bons, se o Espírito de Deus não age no coração do homem, ele continuará na sua incredulidade. Mas não somente isso, o Espírito é que me conduz a toda a verdade. Versículo 13 de João 16 diz isso: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então o Espírito é quem convence, o Espírito glorifica a Cristo, o Espírito é quem conduz a verdade, o Espírito é por meio de quem o amor é derramado em nosso coração. Eu não preciso reler, mas Romanos capítulo 5, versículo 5, nós não podemos negar o que Paulo está dizendo ali. Desculpa, eu vou desacelerar. Que o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito que Ele nos deu. Então é o Espírito que me faz amar, é o Espírito ainda que opera em mim uma transformação de caráter, que nós chamamos na teologia de novo nascimento, ou se você quiser outro termo é conversão. João capítulo 3, versículo 3, João capítulo 1, versículo 12, 13, dizer que nós não nascemos nem da carne e nem do sangue, vê as propriedades usadas para se referir ao humano, mas ele fala de água e Espírito, para falar de algo que é operado por Deus, pelo Espírito de Deus, a conversão, o novo nascimento, o ser nova criatura. Eu não posso esquecer que é o mesmo Espírito quem me transforma às vontades, e eu não vou voltar lá, mas você pode anotar e ler depois, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, depois de dizer que é pela água que nós seremos purificados, ele diz: e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei com que vocês andem nos meus caminhos, e desejem a minha vontade. Eu não posso esquecer, ainda falando do Espírito Santo, que é Ele quem nos habilita para o serviço de Deus. Quando eu leio 1 Coríntios capítulo 12, e eu vejo que um só é o mesmo Espírito, que distribui os dons no meio da igreja, e capacita a igreja a edificar-se, a crescer à semelhança de Cristo. E ainda falando do Espírito Santo, eu não posso esquecer, me perdoem, de Gálatas 5, 22, que me diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. É o Espírito. Se o Espírito não estiver conosco, nós não teremos essa fé que vence o mundo. É o que João está dizendo. Se não formos convertidos, novamente nascidos, nós não teremos essa fé que vence o mundo. Por isso que João usa essas palavras nos versículos 6, 7 e 8. Esse testemunho para dizer: vocês têm a fé, se vocês foram alcançados por essa obra de redenção completa e concreta em Cristo. Se o Espírito testemunha com o seu Espírito, que eu não posso esquecer desse texto de Romanos capítulo 8,
que eu sou o Filho de Deus. Então, eu olho para a Escritura e eu vejo que eu posso descansar na contundência do testemunho divino, porque isso vem sendo anunciado desde o Antigo Testamento e porque o próprio Espírito de Deus tem me conduzido e me conduz para esse descanso, para essas convicções. Afinal, ninguém pode ser de Cristo se esse tal não tiver o Espírito dele, como disse Paulo escrevendo aos Romanos, mais uma passagem, capítulo 8, versículo 9. Mas aí eu não posso fugir também do texto, porque ele traz mais uma dificuldade. Você está com a versão revista e atualizada? O versículo 7 é diferente nas nossas Bíblias. Na sua Bíblia ele traz um colchete, mostrando aí que há alguma observação editorial para ser feita. Eu não dizia editorial, mas há uma observação manuscritológica, ou seja, há uma discordância entre os tradutores ao observar aqueles textos escritos originalmente em grego. E sabe qual é a observação? Essa porçãozinha que consta entre colchetes, ela não consta nos manuscritos ou nos textos gregos mais antigos. Quando você vai estudar sobre essa pequena porção, você vai descobrir que só existem manuscritos gregos trazendo essa afirmação por volta do século X ao século XIV. Vê, é muito tarde, é muito tempo depois. Mas nós vamos encontrar pessoas por volta do século IV fazendo afirmações semelhantes a essa, porque naquele período se discutia algo sobre trindade. Então, acredita-se que essa afirmação, por não comprometer o sentido do texto, foi acrescida por alguns copistas. Mas muitos expositores e muitos teólogos, quando estão expondo esse texto, eles omitem essa passagem, porque não constam nos manuscritos mais antigos. Eu gosto da posição de João Calvino. Não quer dizer que eu seja um idólatra dele, mas sabe o que Calvino faz? Ele prega o texto como se tivesse esse versículo e como se não tivesse esse versículo e mostra para a gente algo que eu não vou fazer isso por causa da hora também, que essa verdade aqui, ela não é algo que me comprometa se eu omiti-la. Se eu acrescentar aqui, Calvino vai dizer que eu vou reforçar essa ideia do testemunho, de que o Pai, o Cristo, prefigurado na palavra, que está no versículo 7, e o Espírito estão empenhados em mostrar que de fato a salvação está em Cristo. Calvino diz essa ideia. Mas se eu tirar essa porção, como faz a Nova Almeida, a verdade da Trindade não é comprometida e nem uma doutrina da Escritura é comprometida. E eu posso continuar com o mesmo empenho do texto, que existem três que dão testemunho a respeito da fé em Cristo: a palavra, a água e o Espírito. E o Espírito aqui, eu não posso separá-lo do Pai e de Cristo, que está presente em todo o meu texto. Então, de fato, é uma falha manuscritológica, mas eu quero dizer, tenha paz no seu coração, porque todas as dificuldades manuscritológicas na sua Bíblia virá com observação. Toda porção que na sua Bíblia vier entre colchetes, ou chaves, ou parêntese, há alguma dificuldade com o manuscrito. E por honestidade, e não querer impor nenhuma verdade por força do tradutor, ele coloca uma observação. Então você pode olhar para o seu texto e, ufa, a minha Bíblia não é adulterada. Porque quando há dificuldade manuscritológica, o editor me colocou uma observação. E para o pastor ele colocou trocentas observações. Para olhar manuscrito tal, manuscrito tal, manuscrito tal, manuscrito tal, manuscrito tal, manuscrito tal, vá atrás deles e veja por que nós colocamos esse colchete. Então os pastores geralmente fazem curso de manuscritologia. Porque lá na Bíblia grega vai vir um aparato crítico, várias observações através de códigos, que os pastores são habilitados no seminário a decifrar esses códigos. E a gente poder dizer, ufa, o que eu tenho na minha mão é uma tradução confiável, porque quando houve dúvida, eles me disseram que há dúvida, mas essa dúvida aqui não compromete em nada as verdades do cristianismo. Eu não posso argumentar a Trindade só com base nesse versículo. Eu olho para a Bíblia e Trindade sobrepuja. Então, caminhando para a gente terminar, porque eu já falei muito, eu posso confiar no testemunho divino, porque Deus sempre falou nesses termos, a redenção sempre foi apresentada com essas figuras, água e sangue, porque o Espírito testifica com o meu Espírito, o Espírito age de modo glorioso, me conduzindo a Cristo, e por fim, em terceiro lugar, o testemunho divino é contundente, porque é o testemunho divino. Eu não posso esquecer disso, é Deus quem está falando. Há um empenho da própria pessoa, do Pai, do próprio ser divino, em comunicar essa verdade. E João traz para mim isso, versículo 9. E eu gosto do modo como João argumenta, porque ele diz assim, se vocês confiam em homens, por que vocês não podem confiar em Deus? Ele parte daquilo que é menor e mais susceptível à falha e ao erro,
para aquilo que é maior, superior, divino, elevado. E ele diz no verso 9, se aceitamos o testemunho dos homens, cara, como é que o testemunho divino vai ser deixado de lado? O testemunho de Deus é maior. Verso 10. Aquele que crê, na verdade, este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem em Cristo, ou no Filho de Deus, nele, esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Olha, e esta vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Lembra que existiam falsos mestres? Duvidando de Cristo, abandonando Cristo, negando Cristo. Ele vem agora e diz, olhe, não sou eu que estou dizendo, não são apenas os sinais veterotestamentários, não é apenas o Espírito Santo que testifica com o seu Espírito, não. O próprio Deus está empenhado com isso. Se você confia no que os homens dizem, por que não está confiando no que Deus disse? Se você confia em alguém que teve um sonho, uma visão, um conhecimento que só ele teve, vocês estão dando crédito a isso. E é o que Deus está dizendo a você insistentemente, desde a criação, você está querendo colocar em dúvida? Por isso não há espaço para dúvida diante do testemunho divino. Por causa que João quer mostrar para a gente isso. Facilmente a gente dá crédito aos homens. Nós conseguimos ser seduzidos por argumentos que parecem logicamente coerentes. Ou nós nos ajoelhamos diante de considerações assertivas, diante de achados arqueológicos, diante de teorias construídas por homens, às vezes falaciosas, contraditórias, às vezes fruto de um mero cientificismo, de um desejo de ser científico. Aí eu olho para Deus, e João diz assim, Deus mesmo está dando o seu testemunho sobre Cristo. Aí você pergunta, aonde? Eu olho para a Escritura, lá em Gênesis, porque nascerá da mulher um descendente, que esmagará a cabeça da serpente. Primeira oferta de Deus, de um Cristo, de um substituto, de um Salvador. Eu olho para todos os reis de Israel, todos os profetas que foram levantados, todos os sacerdotes que foram levantados, e olho para o livro dos Hebreus, e descubro que todos eles eram figura de um Cristo que viria. Eu olho para os profetas falando por boca de Deus, que da virgem nasceria um filho, e que ele seria o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte. Eu olho para a revelação de Deus do Antigo Testamento, e eu vejo Deus prometendo um Cristo Salvador, uma salvação concreta, uma salvação operosa. Eu olho para o Novo Testamento e isso não deixa dúvida, quando o próprio Cristo diz, examinem as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. O próprio Deus está comprometido com o seu testemunho, ele empenhou a sua palavra, e eu gosto de versículos como diz que ele não é como o homem que se arrependa, ou como o filho do homem que volte atrás. Ele é um Deus que diz e cumpre, ele é um Deus apegado ao que ele mesmo fala. Por isso eu olho para esse argumento de João, de que esta é a fé, isto é o que vence o mundo, a nossa fé, e a fé é esta, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, e isso deve gerar no meu coração segurança, porque ele é a concretização da salvação de Deus, e Deus não me deixou a minha própria sorte, ele me deu o seu Espírito, ele me deu a sua palavra, e eu posso descansar nele. Por isso, irmãos, para a gente terminar, a fé é crucial. A credulidade, a crença, separa os homens em duas categorias, que João é muito claro aqui. Ele não me dá meio termo, nem aquela linguagenzinha do politicamente correto. Na sua carta, João separa os homens em duas categorias. Os que creem em Deus e são seus filhos, os verdadeiros cristãos. E aqueles que rejeitam a revelação de Deus, rejeitam a verdade de Deus, e são os incrédulos, os filhos do diabo, aqueles que viverão no inferno. Palavras duras, não é verdade? Mas são as palavras da Escritura, do próprio João, do profeta do amor. Ele está mostrando para a gente que não existe meio termo. Aquela ideia da gente, de alguém que visita a igreja, mas nunca assumiu um compromisso com Cristo, ele diz, amigo do Evangelho. Jesus diz em João 15:15, vocês são os meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Então alguém que frequenta a igreja, que gosta das músicas, do culto, chama o povo de irmão, amigo do Evangelho, não. É incrédulo. Até externar o seu compromisso com Cristo, como diz em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Não tem politicamente correto, é
ou não é. E João quer mostrar isso para a igreja. Irmãos, olhem para a vida de vocês, se vocês estão na fé. Vocês são de Cristo, há um padrão de vida para quem anda com Cristo. Vocês não creem em Cristo, lamento, para aqueles que estão em Cristo, há vida nova. Mas para aqueles que não estão em Cristo, não existe vida nova. E não é pelo esforço humano, é por obra do Espírito Santo. Então essa verdade, irmão, esses versículos, poucos versículos, que ocupou a nossa tarde e que edifica a nossa mente, ele nos traz algumas aplicações, que eu vou rapidinho pronunciar para vocês. Em primeiro lugar, não precisamos de evidências históricas, arqueológicas, teorias humanas, para sabermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, a nossa salvação. Você, como crente, não deve ficar ansioso naquelas revistas científicas, procurando achados, procurando algo que autentique. Olhe para a própria Escritura. Deus vem falando nesses termos há muito tempo, desde a fundação. O Espírito de Deus está no seu coração, espero, testificando com você mesmo. O próprio Deus empenhou sua palavra. Do que mais você precisa mesmo? Solos Cristos, sola Escritura, somente a graça, somente a fé. São essas verdades, irmãos, que sustentam-nos, a verdade revelada de Deus. Não é a criatividade humana, nem são a pesquisa científica, que não pode negar, que tem suas contribuições, mas eu não posso basear minha fé num cientificismo. Nem é lugar a igreja para a gente ficar sustentando a minha fé em argumentos científicos. A ciência tem o seu papel, e foi por causa da cristandade que a ciência encontrou espaço na humanidade, na universidade, no mundo. Então, a gente pode ser bons cientistas, mas a nossa fé, ela se sustenta em Cristo, em Deus, na verdade revelada. Segundo, sendo repetitivo, a Escritura, que é o testemunho do Senhor, é essencial para uma fé saudável e operosa. A verdade revelada, ela é transformadora, ela é confrontadora, mas sabe, acima de tudo o que ela é? Consoladora. Eu duvido que a sua ideologia lhe console diante das mortes por causa da pandemia. Eu duvido que a sua briga política de direita e esquerda traga para você algum conforto diante da realidade do pecado. Eu duvido que o seu movimento BLM lhe console quando você brigar com seus pais, quando você se deparar com a morte. Sabe o que é, né? O Black Lives Matter, o movimento negro, e muitos crentes têm abraçado. O veganismo também não consola, o feminismo não consola, as ideologias políticas e econômicas não consolam. Por isso que o Evangelho é essencial, e que eu não posso abrir mão do testemunho divino por nenhuma dessas coisas, nenhuma delas satisfaz. Mas Deus está empenhado com a sua palavra. Por fim, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, que nós nos dobremos diante da verdade do Evangelho e que diante das especulações humanas possamos ser como os bereanos, que estimavam a palavra e verificavam Escritura com Escritura, para saber que o que está sendo dito é de fato o que Deus disse. Não sejamos apressados como os amigos de Jó, que falaram de Deus o que não era verdade e que por isso foram punidos, mas que haja temor a Deus em nosso coração, principalmente nesse contexto difícil que nós vivemos. Dúvidas, irmãos, existem, mas elas são sanadas com a verdade do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a andarmos nesta direção. O que você precisa mesmo para estar seguro em Cristo? Como é que eu posso estar seguro da minha fé? Não são os eleitos aqueles que creem, mas creem aqueles que foram eleitos, separados, capacitados pelo próprio Deus. Então, a fé em Cristo é dom de Deus, é obra do Espírito Santo. A fé em Cristo, por mais que tenhamos inúmeras testemunhas, o testemunho divino é claro e suficiente. Então, descansemos na verdade revelada pelo Senhor. Eu queria convidar você à oração, enquanto o nosso querido pastor Joselito se dirige até aqui à frente para nos conduzir na ceia do Senhor. Eu queria que você pudesse avaliar o seu coração diante do que você ouviu aqui nessa tarde. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por Cristo. Obrigado porque o Senhor mesmo se empenhou em se revelar a nós. Obrigado porque hoje temos também a oportunidade de participar desse memorial glorioso, que reafirmamos a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, o nosso alvo, que é Cristo. Obrigado pelo Senhor nas nossas vidas.
Não sabemos, mas sabemos que estaríamos mortos se não fosse o Senhor, escravizados por nossas vontades, mergulhados em condenação. Bendito seja o Senhor que nos salvou, bendito seja o Senhor que se revelou e nos deu o Evangelho. Te oramos com gratidão por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.